Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Nessa pequena série de videoaula, eu vou falar sobre LVM, Logical Volume Manager. A ideia é mostrar as suas funcionalidades desde a sua implementação durante a instalação do Linux até a sua implementação pós-instalação. Este último, para aqueles casos que você decidiu por inicialmente não utilizar este recurso, mas depois por algum motivo resolveu implementá-lo. Também vou mostrar algumas tarefas de gerenciamento, como adicionar novos discos ao volume físico, aumentar e diminuir o tamanho dos volumes lógicos, dentre outras tarefas administrativas necessárias para aqueles que pretendem utilizar este recurso no dia a dia. Então, neste primeiro vídeo, eu vou fazer uma breve introdução ao LVM, pois não adianta nós partirmos diretamente para a prática sem inicialmente entender o que é o LVM e como ele funciona. Certo, pessoal? Antes da gente iniciarmos, se você ainda não está inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, pois além desta, novas séries estão sendo preparadas com conteúdos diversos sobre serviços de rede e sobre Linux. E claro, se você gostar deste conteúdo, não se esqueça também de deixar seu like e comentário, certo? Vamos para o primeiro tópico dessa série então. Bom, o que é o LVM? Em suma, se tivéssemos que definir o LVM em poucas palavras, poderíamos dizer que este é um recurso que permite criar volumes lógicos, ou seja, uma espécie de particionamento virtual. O LVM não é um recurso novo, ele foi incluído no kernel Linux a partir da versão 2.4. E a principal função dele é criar uma camada de abstração entre o sistema operacional e os discos ou outras unidades de armazenamento, como o storage, oferecendo algumas vantagens bem interessantes. Por exemplo, quando possuímos um conjunto de volumes lógicos para manipular o espaço de disco, temos uma melhor dinâmica de redimensionamento de partições, pois, diferentemente de uma partição convencional, um volume criado com LVM possui uma maior flexibilidade, permitindo que possamos aumentar ou diminuir o tamanho de uma partição usando apenas uma linha de comando, tornando então bastante dinâmica a tarefa de gerenciar os discos do seu computador. Outra possibilidade é a utilização de discos paralelos. Vamos supor que seu computador possui vários discos. Você consegue somar a capacidade de armazenamento deles, criando, por exemplo, apenas uma unidade lógica centralizada. E o mais interessante, caso seja utilizada uma controladora SCSI ou SAS com suporte a hot swapping, é possível adicionar, remover ou substituir discos, fazendo as alterações necessárias nos volumes lógicos, tudo sem interrupção, ou seja, sem desligar o computador ou parar um serviço, por exemplo. Além dessas, outra tarefa bastante interessante é a possibilidade de criar snapshots, ou seja, criar cópias do volume lógico no estado em que ele se encontra no momento. Por meio dos snapshots, é possível criar cópias dos seus dados de forma instantânea, até mesmo para realizar testes de forma mais segura. Para que vocês possam compreender melhor, essa figura ilustra a estrutura do LVM, onde nós precisamos compreender os três níveis de abstração, que seriam o Physical Volume, ou PV, que é o volume físico em português, o Volume Group, ou VG, que seria o grupo de volumes, e o Logical Volume, ou LV, que seria os volumes lógicos. Vamos começar então de uma camada mais baixa, que seria os nossos discos, até a camada mais alta, que seria o File Systems, ou o sistema de arquivos. Por exemplo, imaginemos que o sistema foi instalado no disco SDA. Lembrando, que os arquivos que linkam o sistema aos dispositivos ficam todos dentro de /dev, de devices. Então, quando nós temos um disco, esse disco vai ser reconhecido geralmente como SDA, ou seja, esse arquivo vai estar dentro de /dev/SDA. Se eu tenho um segundo disco, /dev/SDB. Se eu tenho um terceiro disco, /dev/SDC e assim sucessivamente. Então, imaginemos que o sistema foi instalado no disco SDA, que seria dentro de /dev/SDA, esse seria o arquivo que linka o sistema com esse disco, e serão utilizados dois discos para o LVM,
o SDB e o SDC, que estão representados nesses dois discos aqui na figura. Qualquer dispositivo de armazenamento, como HDs ou partições, antes de criarmos qualquer elemento do LVM, este meio físico ele deverá existir, obviamente, e ter sido definido como uma partição do tipo Linux LVM, ou, como é chamada, 8E. Então, aqui nesse nosso exemplo, nós temos os dois discos que vão ser incluídos no LVM, que seria então o SDB e o SDC, e como eu falei anteriormente, eles podem estar particionados, ter várias partições, ou então ter apenas uma partição, ou somente o disco, então. Ele não necessariamente precise que essa partição tenha sido criada anteriormente, com FDisc, por exemplo, para que eu possa inserir esse disco no meu LVM. Então aqui nesse exemplo o SDB ele tem duas partições, uma partição 1 e uma partição 2, que seria o SDB1 e o SDB2, e o SDC tem uma partição, que seria então o SDC1. Entrando então nas camadas de abstração do LVM, a primeira camada, que é o PV, o Physical Volume, é a entidade mais próxima ao hardware. Em suma, para que os dados possam ser usados pelo LVM, eles precisam passar por um tipo de formatação que alocará os Physical Extensions, ou os PS, ou seja, em português, extensões físicas. Somente depois disso que nós poderemos agrupar esses discos ou partições em grupos de volumes. A grosso modo, para que vocês entendam, no PV vão estar os discos ou partições que poderão ser utilizadas pelo LVM, ou seja, o LVM só vai utilizar discos ou partições se elas estiverem no volume físico, no Physical Volume. É importante destacar que quando um elemento é configurado para ser um PV para o LVM, os dados desses discos ou partições somente serão acessados via LVM. Então isso é importante destacar. Passando uma camada acima, esses PVs, que são os volumes físicos, eles podem ser agrupados em uma entidade virtual, que são os grupos de volumes, ou os Volume Groups, que basicamente se comportam de forma similar a um HD. Em suma, o Volume Group nada mais é do que um combinado de volumes físicos, uma espécie de storage pool. Por exemplo, eu poderia pegar esses dois discos, o SDB e o SDC, ou então as minhas três partições, como no exemplo aqui, o SDB1, SDB2 e o SDC1, e uni-las em uma ou mais grupos de volume. Nesse exemplo aqui eu estou criando um Volume Group com o nome de Primary VG, eu vou dar um nome a ele, esse foi o nome que foi dado no exemplo, que está unindo então essas três partições. Então se os meus discos fossem, por exemplo, cada um de 1 tera, eu ia ter um Volume Group de 2 teras, porque é a união dos dois discos, ou a união das minhas três partições, duas partições do SDB e uma do SDC. Eu poderia criar mais de um volume. Então, eu poderia, por exemplo, criar um volume que abrangesse o SDB1 e um segundo volume que abrangesse o SDB2 e o SDC1. Seria, a grosso modo, dizer que eu teria 2 HDs virtuais. Então, o meu VG1 e o meu VG2. Um VG ele ainda não pode receber um formato. Vamos pensar no VG como um container que vai abrigar os volumes lógicos. Assim passaremos para a terceira camada de abstração do LVM. Os volumes lógicos, ou os Logical Volume, os LVs, nós podemos equiparar as partições propriamente ditas. Imagine que no LVM o sistema não vê HDs e partições, mas sim um ou mais volumes lógicos. Cada volume se comporta como se fosse uma partição que pode ser formatada e montada para que ela possa ser utilizada. Então, neste exemplo aqui, eu criei 2 volumes lógicos, um que eu estou chamando de home underline LV e outro que eu estou chamando de data underline LV. Seriam então uma espécie de 2 partições, onde eu formatei com file systems ext4 e xfs. Então,
a formatação vai ser do volume lógico. Eu posso ter vários volumes lógicos, nesse exemplo eu tenho 2, né, dividindo então aquela minha espécie de disco virtual que é o volume group. Então, o volume group seria o meu HD e os lógicos volume seriam as minhas partições. Então, o processo de criação do LVM vai ser basicamente dividido em 4 etapas. Primeiro, eu preciso criar o meu physical volume, meu PV, que nada mais é do que eu dizer quais os meus discos ou quais as minhas partições vão fazer parte do LVM. O segundo passo, né, a segunda etapa seria criar o volume group, ou seja, o grupo de volumes. Aqui então vou dizer quais partições ou quais discos fazem parte de um determinado grupo de volumes, que pode ser um ou mais. Ele vai basicamente se comportar como se fosse um novo disco. Depois, na terceira etapa, eu vou criar o meu logical volume, ou seja, os meus volumes lógicos, que seriam as minhas partições. Eu posso dividir os meus grupos de volumes em várias partições, em vários volumes lógicos. E a quarta etapa seria criar o sistema de arquivo, formatar esses volumes lógicos com um sistema de arquivo, que pode ser XT4, XT3, XFS, RaserFS, independente do sistema de arquivo que eu vou utilizar. Esses volumes lógicos eles vão se comportar como se fosse um dispositivo, eles vão estar lá dentro de /dev, ali primary VG seria a qual volume ele pertence e home LV seria qual o nome desse volume lógico. Então, basicamente, esse seria o caminho para que o sistema pudesse acessar esse volume lógico. Um detalhe importante, lembrando que o volume lógico, ele pode, a gente tendo espaço em disco, a gente pode aumentar ele, ou então, se necessário, a gente pode diminuir um volume lógico para aumentar outro, e até mesmo inserir novos discos nesta minha LVM. O processo seria o mesmo. Por exemplo, se eu colocasse um terceiro HD ali, que nesse exemplo seria o quarto, né, o SDD, eu poderia adicionar esse disco no meu computador, aí seguir aqueles 4 passos para que eu possa fazer com que ele seja acessível. Então, coloco meu terceiro disco, SDD, eu adiciono ele no meu PV, posso ou aumentar o meu volume group abrangendo esse novo HD também, ou então criar um novo volume group. Feito isso, eu posso aumentar, por exemplo, uma volume logical, ou seja, um volume lógico, porque agora eu vou ter mais espaço. Então, se eu colocasse ali um disco novo de 1 TB, eu poderia acrescentar ele no PV, aumentar o meu volume group, que nesse exemplo já tem 2 TB para 3 TB, ou então criar um novo volume group de 1 TB apenas, e depois eu vou criar um novo volume lógico ou aumentar os meus volumes lógicos conforme a minha necessidade. Por fim, obviamente, é necessário eu formatá-lo. Então, esse seria os passos. Antes de nós passarmos lá para o prompt de comando para visualizar como isso fica dentro do sistema, é importante destacar que nas próximas videoaulas, tudo isso que a gente viu de forma teórica do LVM, nós vamos fazer na prática. Então, não percam as próximas aulas desta série, porque vem a prática do LVM na sequência. Então, passando aqui para o terminal, aqui eu já estou com a máquina ligada. É importante destacar que essa máquina já tem o LVM implementado, então vocês não vão, em um primeiro momento, conseguir visualizar isso nas máquinas virtuais de vocês se não tiver LVM implementado. Então aqui eu implementei somente para mostrar como que isso vai ser visualizado dentro do sistema, dentro do Linux. Aqui eu estou utilizando o Debian Buster, que é a última versão do Debian, e para que a gente possa, então, visualizar o LVM, nós vamos autenticar com o comando sumenos no terminal com o usuário root. Então aqui já estamos autenticados com superusuário e nós podemos executar o comando fdisk-l para poder então visualizar os discos que essa máquina tem. O que nós temos aqui então? Eu tenho 2 discos, o SDA
e o SDB. O primeiro disco é onde está o sistema instalado, ele é um disco com 15 GB de tamanho, e aqui eu tenho então 3 partições. Eu tenho a partição SDA1, que é a minha raiz, eu tenho a partição SDA2, que é a minha estendida, então ela não é uma partição acessível. Então, lembrando que 1, 2, 3, 4 são partições primárias, a partir do 5 são as partições lógicas. Então, a partição 5, SDA5 e SDA6, é a minha swap e a minha home. Então, isso é o meu disco 1, que não está no LVM. Então, aqui o LVM foi criado somente com o segundo disco, que é o SDB, que tem 10 GB. Notem que ele não tem partições. Então, esse disco ele tem um volume lógico de 10 GB. Como que eu vou visualizar isso dentro daquela lógica ali do, primeiro, o Physical Volume, o PV, depois o Volume Group, o VG, e o Logical Volume, o LV. Então, iniciando com o Physical Volume, como que eu vou visualizar os meus volumes físicos ou o meu volume físico? Com o comando PVS, eu consigo visualizá-los. Então, aqui eu tenho um volume físico, que é o meu HD SDB, meu segundo disco, ele faz parte do PV, e a partir dele eu tenho então um Volume Group, que é o nome de volume 1, que está formatado com LVM2. E o tamanho dele é 10 GB. Para mim poder visualizar o Volume Group, o VG, eu vou executar o comando VGS. Vou executar o Enter e aqui eu vou conseguir visualizar ele. O nome, eu tenho apenas um VG, se eu tivesse mais de um ele ia aparecer aqui, e o nome dele é volume 1. Esse volume 1 tem apenas um Physical Volume, que é o SDB, e ele tem um Logical Volume, ou seja, esse se comportaria como um nosso disco, volume 1, e ele tem apenas uma partição. Fisicamente, ele tem um disco incorporado a ele. O tamanho, então, desse Volume Group é de 10 GB. Para me visualizar os meus Logical Volume, eu vou executar o comando LVS. Vou executar um Enter aqui, e agora eu consigo visualizar os meus LVs. Nesse caso, eu tenho só um. O nome dele é LV01. Ele faz parte do Volume Group com o nome de volume 1. E o tamanho dele é de 10 GB. Então, aqui, de forma simples, eu tenho um volume lógico, que faz parte do meu volumes de grupo chamado volume 1, que abrange somente um disco que é o SDB. Eu poderia ver mais detalhadamente cada uma dessas camadas com o comando, por exemplo, aqui visualizando o Physical Volume, com o comando PV Display. Aqui então ele me traz mais detalhadamente sobre alguns detalhes a mais sobre meus volumes físicos. Então aqui qual é o nome do meu PV, aqui Volume Group ele pertence, qual é o tamanho dele, e algumas outras informações como o ID, o total de PE, que são as Physical Extension, como eu falei anteriormente. Poderia visualizar mais detalhadamente meu Volume Group com o comando VG Display. Ele traz mais informações, qual é o ID desse volume, o nome dele, VG Name, que é volume 1, o formato LVM2 e lá embaixo o tamanho dele, que é de 10 GB. Por fim, então, informações sobre o meu volume lógico. Então, LV Display, ele vai trazer lá, né, qual é o path, o caminho desse dispositivo, que fica então dentro de /dev volume 1 e o nome dele que é LV-01, qual é o nome dele, a que VG ele pertence, qual é o ID dele e algumas outras informações ali mais detalhadas, né, como o tamanho desse LV. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês nesta videoaula. Lembrando que, inicialmente, nós vimos a parte teórica. Na próxima aula, então, a gente vai começar a trabalhar a parte prática,
iniciando com a implementação do LVM durante a instalação do Debian 10 e posteriormente da implementação do LVM com o sistema já instalado, além de todas essas funcionalidades de redimensionamento, de volumes lógicos, inserção de novos discos no LVM, dentre outras funcionalidades que são possíveis aí com a utilização desse recurso. Obrigado por terem assistido a mais esta videoaula. Se você gostou aí, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Abraço e até a próxima!